Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Nós vamos começar pela matéria de ciências, então peguem o livro 6 e abram ali na página 10, tá? Nós temos uma leitura para fazer. Nas 3 primeiras páginas dessa atividade, nós vamos fazer uma leitura e eu gostaria que vocês me acompanhassem. E depois, quando vocês terminarem toda a atividade, eu quero que vocês leiam mais uma vez, que é para exercitar a leitura de vocês, ok? Então vamos começar. Grandes amigos. Os animais de estimação são bichinhos escolhidos pelos seres humanos para conviver no dia a dia, no ambiente doméstico. Esses companheiros servem principalmente para fazer companhia e garantir a diversão. Porém, alguns têm outras funções. O cão, por exemplo, pode ajudar na segurança da casa. É bom lembrar que ter um animal de estimação não é só festa. É fundamental ter alguns cuidados com eles, como dar anualmente vacinas e também alimentação adequada. Isso quer dizer que quando a gente adota um animal, a gente compra um bichinho, a gente tem algumas responsabilidades com ele, porque o animal de estimação é como se fosse um bebê. Eles não sabem se cuidar sozinhos. Então a gente tem que dar água, a gente tem que dar ração ou a comidinha específica deles. A gente tem que dar banho, a gente leva para passear, os que podem sair na rua, né? A gente brinca, porque se for cachorro, gato, eles necessitam muito de brincar para poder gastar energia, né? A gente dá carinho e principalmente uma coisa que a gente não pode fazer com os bichinhos é maltratar eles, né? Porque eles ficam tristes, eles sofrem, certo? Então a gente tem que cuidar bem dos nossos bichinhos. Falando nisso, muitas pessoas estão aderindo à moda de ter em casa animais exóticos. O que são esses animais exóticos? Animais exóticos são aqueles animais diferentes, esquisitos ou extravagantes, como as iguanas, aranhas e até serpentes. Uma coisa que deve ficar bem clara: serpentes não são parecidas com gatos ou cachorros, que podemos colocar coleira para passear e que ficarão pedindo colo toda hora. Elas não possuem uma demonstração expressiva de afeto pelo dono. O que elas fazem é respeitá-los, pois sabe que ele é que fornece o alimento e sabe que não lhes farão mal, deixando-se manipular. Não podemos ensinar para uma serpente o que fazemos como um cão. Podemos, por exemplo, ensinar ao cão que não deve rosnar para o dono caso este retire a sua ração enquanto estiver comendo. Porém, com a serpente não dá. Quando alimentamos, qualquer coisa que se movimente perto dela é uma presa potencial e ela vai atacar. Então, é importante lembrar que, para possuir uma serpente, é necessária a autorização do IBAMA. Isso significa que a gente precisa de autorização do IBAMA porque a serpente ela requer um tratamento diferenciado. O IBAMA é o órgão que cuida desses tipos de animais. Ele que dá um certificado, é um documento que autoriza a gente ter esse tipo de bichinho em casa, né? Enriquecendo o vocabulário. Exótico significa diferente, esquisito e extravagante, certo? Vamos discutir o texto. Você pode perceber como alguns animais diferentes daqueles com os quais estamos acostumados são interessantes e curiosos. O que você acha das pessoas terem como animais de estimação cobras, iguanas e aranhas? Discuta isso. Você pode discutir, conversar com seu irmão, com seu primo, com o papai ou com a mamãe, o que eles acham de ter esse tipo de animal em casa. Se é legal, se é perigoso, se a gente consegue cuidar deles tranquilamente. Então, você pode discutir e dizer qual é a sua opinião, certo? Lendo e descobrindo. O fato de algumas pessoas possuírem animais de estimação diferentes não quer dizer que não possa pegar qualquer bichinho e criar em sua casa. Os animais que nascem em ambientes naturais, como
Florestas, rios e oceanos não podem ser domesticados pelo ser humano. Eles são chamados de animais silvestres, animais selvagens. Apenas instituições autorizadas, como o zoológico, podem manter esses bichinhos em cativeiro. Porque lá no zoológico tem os veterinários, tem nutricionista, tem uma equipe que está ali para poder cuidar desse tipo de animal. Então eles sabem o que cada um desses animais precisa para viver confortável. E quem já foi no zoológico já viu que o ambiente é mais ou menos parecido com uma floresta. Tem árvore, tem rio, tem lugar para eles subirem, né? Então, ali é o local certo para eles viverem em cativeiro, tá? Cativeiro é quando eles não estão lá na floresta. É como se fosse ali uma grande casa para todos aqueles animais. Então, você vai virar aqui na página 12. Temos mais uma leiturinha para fazer. Alguns dos animais silvestres mais conhecidos que temos no Brasil são papagaio, mico-leão dourado, onça-pintada, curió, boto e capivara. Então aqui do ladinho, ó, tá aparecendo alguns deles e tem essa foto aqui do curió, do mico-leão dourado e do papagaio que tá aqui no nosso livro. Os animais que podemos ter são aqueles que não vivem mais em seus ambientes naturais, os chamados animais domésticos. Alguns exemplos de animais domésticos são cavalo, cachorro, gato. A gente pode ter em casa também. Algumas pessoas têm galinha, tem ovelha, carneirinho, vaquinha, boi, né? Então, esses animais a gente pode ter em casa desde que tenham um espaço bem grande para eles viverem, porque eles são grandes para eles correrem, se locomover, né? Então, se você mora num sítio, numa fazendinha, geralmente tem esse tipo de animal. E aí, aqui embaixo tem um recadinho dizendo que se a gente encontrar alguém que esteja vendendo ou mantendo em cativeiro em casa esses animais que vivem na floresta sem a autorização do IBAMA, a gente tem que informar o IBAMA, porque isso não pode acontecer. Os animais silvestres têm que viver na floresta, certo? E temos aqui uma pesquisa para fazer. Você certamente possui um animal de estimação ou conhece alguém que tenha. Observe o seu animal ou de algum amigo e preencha a ficha a seguir. Essa fichinha tá aqui na página 13, que é essa daqui que tá aparecendo aqui do lado, e tá escrito assim: ficha do animal. Animal observado. Aqui você vai colocar que tipo de animal que é. É a espécie do animal. Se é um cão, um gato, um hamster, um patinho, uma galinha, qualquer animal que você tenha contato ou que você tenha em casa. Aqui embaixo você vai colocar o nome do animal. Se você souber, você vai colocar a idade dele, onde ele vive. Se ele vive num aquário, se ele vive no quintal de casa, se ele vive na gaiola. Então você vai dizer qual é o ambiente que ele vive. A característica do animal. Aqui você vai dizer se ele tem pelo, se ele possui asas, se ele tem penas ou se ele nada. E aí você pode colocar alguma coisa a mais que você ache pertinente, que você acha importante a gente saber. Aí você pode colocar aqui. E aqui nesse quadrinho de baixo, você vai desenhar o animal que você fez a pesquisa, certo? Virando aqui na página 14, temos mais uma atividade. Ela é de recorte e colagem. Recorte de jornais ou revista figuras de animais silvestres e colhe-as aqui. Lembrando que animais silvestres são os animais que vivem lá na floresta, certo? Daí você vai recortar e colar aqui nesse espaço. Se você não tiver revista, nem algum livro que você possa recortar, você pode desenhar do seu jeitinho e pintar, certo? Na página 15, tá escrito assim na atividade número 2. Faça um X para indicar os animais que não podemos ter como animal de estimação sem autorização do IBAMA. Lembra que a gente falou lá atrás dos animais silvestres?
ou dos animais exóticos que a gente precisa ter autorização do IBAMA para poder ter em casa. Então, vocês vão pensar um pouquinho e marcar um X na foto dos animais que a gente precisa de autorização, certo? E na página 16, que é a nossa última atividade de hoje, aqui no exercício número 3, tá escrito assim: pinte apenas os animais domésticos. Animais domésticos são aqueles que a gente pode ter em casa, né? Então aqui nós temos 6 animais e você vai pintar bem bonito e bem caprichado. Então, para finalizar nossa atividade de hoje, nós temos essas duas imagens aqui de 2 filhotes de papagaio e um cachorrinho. Vocês podem notar que eles estão bem maltratados, o cachorrinho tá com uma cara de triste, bem sofridinho, né? Essas imagens mostram pra gente como ficam os animais quando eles são maltratados. Vocês podem perceber que o cachorrinho ele tá num espaço bem pequenininho, ele tá preso, o local é sujo, né? E os papagaios, eles estão feinhos, porque papagaio ele é super colorido, ele é bem vistoso, né? Então eles estão ali presos e os 2 papagaios estão dentro de uma caixa, né? E isso é o que a gente não deve fazer com os animais. Eles ficam tristes, eles sofrem e acabam até morrendo com maus tratos. Esses animais eles têm que serem tratados com muito carinho, num ambiente limpo, né? E eles têm que beber água, têm que comer. Os papagaios eles têm que viver livre na floresta, eles não têm que ficar dentro de uma caixa, né? E se eles ficam dentro de casa, eles têm que ter espaço, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido sobre os cuidados com os animais. Lembrem de ler o textinho novamente depois que terminarem. Tenham uma ótima tarde e tchau, tchau!